O professor que trabalha com o aluno TEA que está em inclusão, ele tem que conhecer essas características. Ah, mas o meu aluno não apresenta essa que está aqui. Mas ele pode apresentar outra, ele pode apresentar uma outra diferenciada. Então, em maior ou menor grau, ele pode apresentar algumas dessas características, né? Então, eu tenho que conhecer o que é o espectro, eu tenho que conhecer qual é a percepção, qual é a forma de interação deste educando com o mundo, né? Então, olha lá, eu separei esses 3 aqui que são os principais, que estão descritos lá naquela citação, né? Socialização, comunicação e linguagem. Mas lá embaixo, ó, está descrito que eles também podem apresentar, né? E daí, como eu já disse, como é um espectro, existe um leque grande de apresentações. Então, essas apresentações aqui vão ter uma variação grande de criança para criança, né? Então, dentro desse espectro, eles podem ter dificuldade em permanecer ativo nas atividades, né? Então, a criança às vezes fica por um tempo mais curto naquela atividade. Então, olha aí a importância da gente estar trabalhando com atividades mais curtas. Por isso que eu falei que essas características, elas vão afetar lá o meu caminhar junto com esse educando. Dificuldade em compartilhar gostos ou interesses. Então, às vezes, na sala de aula, a gente vê que uma criança neurotípica nos traz algumas informações, vem mostrar alguma coisa, ou ela fez alguma coisa no final de semana, né? E ela vem nos contar. A criança TEA, ela tem uma dificuldade nisso, né? Então, às vezes, ela não vai conseguir compartilhar. Ela não pode ser que na segunda-feira ela vai chegar lá para você e não vai contar que no domingo ela almoçou na casa da avó, né? Ou mesmo relativa a uma atividade ali, às vezes ela não vai conseguir compartilhar. Essa ideia do compartilhar, hoje em dia as pessoas compartilham muito, né? Compartilham a sua vida, compartilham nas redes sociais, né? Então, a gente compartilha muitas informações. Então, a gente entender essa dificuldade que ele tem em compartilhar gostos, interesses, né? Fazer esse compartilhamento, às vezes no brincar. Isso eu percebi numa atividade que eu estava fazendo com 2 alunos, na faixa dos 3 anos. E ele também está no espectro, mas ele tem mais facilidade nesse compartilhamento e o outro tem mais dificuldade. E numa brincadeira que eu estava fazendo com massinha, querendo compartilhar informação e o outro não compartilhando, porque ele tem essa dificuldade nesse compartilhamento, né? Então, ele não compartilha. O outro já tinha mais facilidade, ele já estava mostrando com o amiguinho o que ele tinha feito ali da massinha. Comportamentos repetitivos, dificuldades de mudança, né? A gente vê isso, né? Uma dificuldade de mudança de rotinas. Então, ele tem, às vezes, a repetição dos comportamentos também, ó. Embaixo aí já está até falando a intolerância a mudanças de rotina, né? Estereotipias, né? Às vezes apresentam movimentos estereotipados. Muitas vezes esses movimentos estereotipados, eles estão muito ligados à autorregulação. Então, às vezes a gente percebe isso na hora do recreio, que é um momento que às vezes tem muito barulho, né? E a criança, às vezes, fica em flaps, fica em movimentos, às vezes girando, né? E essas estereotipias, às vezes, fazem parte da própria autorregulação, né? Então, ele está trocando aqueles estímulos daquele ambiente, que são estímulos que às vezes, ele não está conseguindo se organizar, conseguindo lidar bem, ele está trocando por outros estímulos que ele consegue controlar, né? Transtornos no processamento sensorial, até algumas estereotipias estão muito ligadas a isso, né? Então, ele vai ter as dificuldades lá, às vezes, tem uns que têm com relação ao som, tem outros que têm relação ao toque, outros com relação ao cheiro, né? Então, alguns podem ter diferentes formas de apresentação nesses transtornos do processamento sensorial. Em algumas crianças isso pode ser menos perceptível, né?
Então, vamos lá, continuando aqui. E aí, para a gente começar, gente, eu já começo aqui, ó, falando um pouco da avaliação, né? Até a Márcia falou um pouco de avaliação, o professor Luiz Paulo falou que avaliou crianças essa semana, né? Então, a gente está trazendo novamente, já. Então, vocês estão ouvindo novamente falar da avaliação aqui. Existem várias formas de avaliação, né? A avaliação que eu estou falando aqui seria, no caso dos professores, os professores são bem acostumados, assim, no início do ano, às vezes no meio do ano também, né? E a gente, na nossa escola, faz, assim, no início do ano e no meio do ano. A gente faz uma avaliação que muitos chamam de avaliação diagnóstica, avaliação inicial, tem nomes diferentes para essa forma de avaliação, né? Então, quando a gente trabalha com a criança especial, uma criança autista ou uma criança com outras necessidades educativas especiais, essa avaliação ela se apresenta de grande importância, né? Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó, busque conhecer este educando. É muito difícil a gente trabalhar com alguém que a gente não conhece, né? Então, o que eu vou fazer com essa criança se eu não conheço essa criança, né? Então, o primeiro passo é conhecer. Não é assim quando a gente vai fazer uma amizade com alguém, antes da gente sermos melhores amigos, você precisa conhecer essa pessoa, né? Então, de certa forma, essa pessoa passa por um processo de avaliação, né? Das afinidades, dos gostos. Então, com o aluno é da mesma forma. Então, a gente também tem que avaliar. Só que aqui eu coloquei uma coisa para a gente se atentar, ó. Existem vários procedimentos de avaliação, mas a gente tem que pensar uma coisa, ó. É muito importante saber o diagnóstico dessa criança, mas tenha sempre em mente que mesmo crianças com o mesmo diagnóstico podem ser completamente diferentes. Então, desta forma, é mais importante pensar em adaptações para uma criança especial e não para um laudo, né? E aí tem um autor que eu vou ler aqui para vocês, que eu deixei anotado aqui, ó, ele chama José dos Santos. E ele, num livro dele de 1982, ele fala sobre a inclusão. Ele coloca para a gente assim, ó, que muitas vezes o diagnóstico de alguém pode se tornar o diagnóstico contra alguém. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer quando a gente deixa de olhar a criança, né? O aluno, eu falei a criança, mas pode ser o adolescente, né? Não importa a idade desse educando. Então, olha a importância de se conhecer o aluno, né? E a gente ir por uma receita pronta. Não existe receitas prontas quando a gente trabalha com o autismo, quando a gente trabalha com seja qual for as necessidades educativas especiais, né? E aí, olha a importância também da gente saber quais são as necessidades educativas especiais desta criança em especial. Lembra que eu falei que como o autismo é um espectro, um leque de possibilidades, cada criança vai ter a sua necessidade educativa diferente, né? Então, a gente tem que conhecer essa necessidade educativa especial e não ir numa receita de bolo. Até eu já vi um caso em que uma professora minha que me contou isso sobre uma aluna dela que tinha uma criança e que ela estava fazendo um trabalho e a partir do momento, e esse trabalho estava dando super certo, essa criança estava indo super bem, a partir do momento que ela recebeu o laudo, né, o diagnóstico dessa criança, ela disse que tudo que ela estava fazendo era errado porque não condizia com o que ela achava que tinha que ser para aquela criança, ou seja, ela esqueceu tudo que ela tinha feito que estava dando certo, né? Então, a gente observar o indivíduo, a gente tem que conhecer muito bem as características do que seja, no caso aqui, o autismo, né, que a gente está falando, conhecer muito quais são as características, quais são as suas áreas de maior dificuldade, né? O que é um transtorno de processamento sensorial, quais as dificuldades que ele vai ter no compartilhamento, a gente tem que conhecer tudo isso, para que a nossa observação seja uma observação completa e que a gente olhe cada criança em especial. E aí, dentro dessa criança, que é desse educando, perdão,
a gente consiga saber qual é a sua necessidade educativa especial. Então, ó, lá na especialização, lá no curso de educação especial, a gente traz muito isso. Então, ó, quem for estudar aí com a gente vai se aprofundar aí nessas características, né? Vai estar imergindo aí nesse mundo de conhecimento aí. Continuando, olha só, gente, aqui, ó, continuando também nessa entender, em conhecer, né, quem é esse educando, só ressaltando aqui, ó, que também, lembra que eu falei que a gente sempre tem um olhar que seja para aquele indivíduo, né? Perceber o que essa criança gosta, o que esse jovem gosta, né? Porque a gente vai poder usar isso para atrair a atenção dessa criança. Às vezes, lembra que eu falei que a criança autista, ela tem uma dificuldade ali, às vezes, até de demonstrar algumas preferências dos elementos apresentados, né? Ela tem a dificuldade de compartilhar, mas a gente pode estar trabalhando junto com a família e estar trazendo para a sala quais são esses elementos que ela gosta, quais são esses elementos que ela tem interesse, a gente usar isso para atrair a atenção dessa criança, no que essa criança tem dificuldade, ou a importância lá de se conhecer os aspectos, né, de se conhecer o que pode estar ocorrendo com essa criança, quais são as características do transtorno, né? Então, a gente conhecendo tudo isso, para que a gente consiga fazer o melhor encaminhamento possível dessa criança, desse jovem, dentro da sala de aula, né? Aqui a gente está pensando bem a característica da sala de aula, né? Então, a gente conhecer para poder incluir, né? Olha lá, gente. E aqui eu vou trazer para vocês um autor que eu gosto muito. Ele não é brasileiro, ó. Eu conheci esse professor Davi Rodrigues, assim, os materiais dele, numa disciplina que eu acabei cursando, e eu me encantei pela forma com que ele vê a inclusão. Então é muito bacana, assim. Até depois vai ter uma outra citação dele, e lá na bibliografia eu deixei alguns materiais deles, até link. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter acesso, acho que é um artigo e uma revista. E ele coloca muito essa questão do olhar, sempre do olhar, né? O olhar para cada um. E ele, olha, nessa retângulozinha aí azul, eu coloquei para vocês, ó, para o autor, a escola deve ser para cada um, no sentido de responder às necessidades individuais, mas também para todos, no sentido de não rejeitar ninguém, né? Então, a gente sempre pensar isso, né? Sempre buscar essas possibilidades dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Modificando quando tem que ser modificado, né? Fazendo adaptações, pensando, mudando a nossa temporalidade, né? Então, a gente vai estar falando mais disso no decorrer aqui da apresentação, mas a gente pensar de uma forma diferente. E aí eu coloquei para vocês uma atividade que eu sempre faço na sala de aula, eu sempre coloco essa pergunta aqui para os meus alunos, né? Então, olha só, o que você vê aqui? Quando a gente olha à primeira vista, né? Geralmente o que nos chama a atenção, o que é? Vamos ver lá se alguém está respondendo aqui no chat, ó. O que você vê aqui? Quem vai responder lá para mim, ó? Então, quando eu coloco isso na sala de aula, geralmente as pessoas falam, eu vejo um ponto preto. Eu vejo um ponto preto no fundo branco. Então, mas a maioria se atrai pelo quê? Um ponto, olha lá, ponto preto, ponto preto. Então, é isso aí, ó, que vocês estão colocando no chat. Vamos pensar uma coisa. Quando eu olho nessa tela, toda branquinha aqui, o que me chama a atenção, geralmente é esse ponto preto, né? Quando eu penso num aluno TEA, esse ponto preto, a gente pode entender como as dificuldades, as estereotipias, a dificuldade na comunicação, na linguagem, na socialização, os transtornos sensoriais, não é? Então, eles estão tudo dentro desse ponto preto. Esse ponto preto nos chama muita atenção.
Só que ele não pode chamar mais a nossa atenção do que toda essa área branca aqui que a gente tem em volta. O que é essa área branca, gente? Essa área branca são as possibilidades de construção, de conhecimento, de aprendizado, né? Então, o ponto preto, ele existe. E ele vai chamar atenção, ele está ali. A hora que bateu o olho, ele chamou muita atenção. Só que ele não pode ser maior do que toda essa outra área que a gente tem aí. Então, é dentro dessa área que a gente vai ter que construir com o nosso aluno, né? Seja ele autista, seja ele TDAH, que vocês acabaram de ver, né? Seja ele deficiência intelectual, seja qual for. Então, a gente vai ter que trabalhar dentro dessa área branca, né? Não que as dificuldades não estarão ali, elas estarão. E elas vão chamar a atenção. Por alguns momentos, elas vão acabar atraindo muito a nossa atenção. E a gente vai ter que conhecê-las para conseguir caminhar juntos. Mas a gente não pode esquecer desse restante aqui, que é toda essa área branca aqui, que é a nossa construção.